Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos começando mais uma aula de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Você está no estúdio ADCast e o nosso coordenador é o pastor Neusley Moura, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Piracicaba. O pastor presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Estamos aqui estudando nesse trimestre, quarto trimestre de 2025, a revista Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. Estamos aqui lecionando hoje, no número 12, lição de número 12, a nossa penúltima aula do trimestre e falará sobre o ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. Na lição passada, nós abordamos sobre a destruição de Jerusalém, a dispersão do povo que foi levado cativo e hoje nós estaremos falando sobre o ministério e um pouquinho mais sobre esse pós-queda do muro e da cidade. O texto principal que pautará a nossa lição hoje será em Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Resumo da lição: a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não pararam o profeta Jeremias, que continuou a anunciar a mensagem de arrependimento. Aqui nós temos o texto bíblico que vai pautar esta lição de número 12, que está em Jeremias capítulo 43, versículo 1 ao versículo 4. O professor que está acompanhando, hoje nós faremos a leitura desse texto. Por quê? Porque é um texto bem breve. Então, o professor pode acompanhar essa leitura. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Lembrando aqui, o contexto é que o profeta profetizou para que o povo permanecesse em Judá depois da queda de Jerusalém e permanecessem ali na terra de Judá e não fugissem, não peregrinassem para o Egito. Porém, aqui o contexto se dá após esta profecia. A introdução: Jeremias sofreu em sua trajetória, mas permaneceu fiel em sua missão, servindo de modelo. A lição deste domingo mostra a libertação definitiva do profeta, o triste estado de alguns judeus que, mesmo depois da destruição de Jerusalém, desonraram a Deus. Veremos também a fidelidade e a perseverança de Jeremias em seu ministério. Professor que está nos acompanhando, hoje nós estaremos comentando essa lição com a presença dos ilustres cooperadores que estão aqui comigo. À minha esquerda, o cooperador irmão Alisson. A paz do Senhor. Pai do Senhor, cooperador Nicolas, Pai do Senhor, irmão Alain. Muito prazer estar aqui junto com os irmãos novamente aqui para expressar mais uma vez a palavra do Senhor. E aqui à minha direita, o cooperador irmão Alain. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Amém. Cooperador Nicolas, doutor Alisson, os irmãos que estão aí vendo o vídeo também.
Motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui para estar comentando a palavra de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. E já partindo aí para o início da nossa leitura, da nossa lição, vamos estar já partindo para o tópico de número 1, que vai falar sobre a libertação de Jeremias. A libertação de Jeremias. O capítulo 12, nós vamos falar aqui sobre o ministério depois da queda. E é importante o professor já ressaltar ao jovem, né? Partindo também do pressuposto do resumo da lição, né? Qual que é a sua missão? Né? Se eu estivesse lecionando para uma sala de jovens, eu já iniciaria sobre essa ótica. Qual que é a sua missão? O seu ministério, ele é dado por Deus na medida da misericórdia de Deus. Então, qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito de vida, jovem que está ouvindo esta aula? Né? Às vezes, os jovens têm colocado propósitos fracos, propósitos superficiais, ou não têm dado o devido cuidado a determinar o alvo das suas ações, né? Quando nós vemos um profeta que estava no meio de uma nação, onde tudo dizia contra ele, tudo ia mal para ele, ele era perseguido, era maltratado, era colocado em ambientes humilhantes, mas o resumo da lição nos fala, ele continuou a anunciar a mensagem de arrependimento, ele não abriu mão da sua missão. Jovem, você tem vivido um propósito, uma missão, um ministério que, diante de todas as circunstâncias contrárias que estejam à sua volta, você permanece firme? Ou as pressões deste mundo, as pressões desse século fazem você desistir, fazem você fraquejar, fazem você questionar, fazem você tentar justificar coisas que não devem ser justificadas? Deus, ele aperfeiçoa para o ministério. Ele, quando coloca você diante do propósito dele, ele não somente te selecionou para algo, mas ele também lapida você, ele prepara o vaso para aquele fim. Quando ele coloca você no ministério, quando ele te dá um propósito, a sua missão é servir a Deus. A sua missão é ter um ministério guiado e abençoado por Deus, independente das circunstâncias. Portanto, se você não viver essa missão que Deus colocou na sua vida, você automaticamente está abrindo mão de ter uma vida que é moldada pelo próprio Deus do ministério. O próprio Deus que te deu esse ministério. Porque certamente, se ele te deu essa missão, ele te capacitará e você passará a viver uma vida superior por conta disso que ele te deu. Então, jovem, qual a sua missão? Qual o seu ministério? Qual o seu foco e o seu propósito para com Deus? Você tem vivido uma vida diante de algo que Deus colocou para você? Então, não fraqueje, não questione. Não desista, pois Deus é quem está te preparando, pois Deus é quem está te fortalecendo. E nós veremos isso no decorrer dessa lição. E já partindo, então, para o subtópico de número 1, onde nós falaremos sobre a compreensão do texto, a libertação de Jeremias e a compreensão do texto, com o cooperador irmão Alisson. Muito bom, irmãos. A gente vê que a libertação de Jeremias... a gente vê que os primeiros versículos do capítulo 40, a qual vai tratar a respeito da libertação do profeta, ele mostra aqui que novamente a desobediência de uma boa parte do povo. A gente vê que a metade do povo decidiu descer para o Egito. O que a gente acaba entendendo que quando ocorreu o comandante da Babilônia, ele encontrou acorrentado em Ramá, em meio aos cativos de Jerusalém, o comandante da Babilônia libertou das correntes, oferecendo a opção para ir para a Babilônia ou permanecer em Judá, e deu-lhe prisões, deu-lhe dinheiro para que ele escolhesse onde ir. Porém, Jeremias optou para permanecer na onde? Em Judá, voltando para Gedalias, ou o governador nomeado pelos babilônios, que era em Mispa.
E a gente compreendendo esse contexto, a gente vê que tem uma proposta na mão do profeta. Tem um dinheiro na mão do profeta. Ó, você tem a opção de você ir para a Babilônia, fazendo uma tipologia do mundo, ou você também tem a opção de permanecer em Jerusalém, ou melhor dizendo, em Judá. A gente vê que após a prisão, após uma dificuldade, Jeremias ele entende que o chamado, o ministério ao qual Deus deu a ele é mais importante do que ele fugir para a Babilônia ou estabelecer a sua vida no presente século. A gente vê que a permanência dele em Judá, na onde que ele foi preso, é isso que nos chama muita atenção por causa do quê? Quem de nós, sendo bem sincero, jovens, quem de nós queremos estar no lugar onde que nós fomos presos, tivemos dor, tivemos choro, lágrimas, sofrimento? Ninguém quer, cooperadora, ninguém quer. A tendência nossa é sair desse lugar a qual nos faz mal, é sair. Se hoje chegar uma proposta para nós, falar assim, ó, você prefere voltar, cooperador Nicolas, para o lugar onde que você sofreu tanto, ou você prefere ir para qualquer outro lugar? Nós como ser humano, nós jamais queremos voltar para o lugar onde que a gente sofremos tanto, nós queremos ir. Porém, Jeremias ele entendeu que o lugar onde ele sofreu tanto, onde ele foi preso, onde ele foi humilhado, ele entendia que ali tinha um propósito de Deus. Ali tinha um propósito de Deus. E isso daqui me chama muita atenção por causa do quê? Não foi apenas um resgate, não foi apenas uma libertação de Jeremias, mas sim foi uma resposta de Jeremias para o comandante da Babilônia. Ele nos mostra claramente que a fidelidade de Jeremias não estava baseada nessa situação. Não estava baseado nessa situação. E isso daqui trazer para nós, o texto novamente nos mostra, o capítulo 40, nos mostra novamente o povo sendo desobediente a Deus. Porque o povo podia permanecer em Judá. Mas o povo, olhando para a lógica humana, Nicolas, olhando para a lógica humana, o povo, eu jamais vou ficar, o texto não diz, um pensamento meu, mas eu jamais vou ficar no lugar onde a ira de Deus está acesa. Eu jamais vou ficar no lugar onde que os babilônios estão tomando conta. Eu jamais vou viver no lugar onde que a minha casa foi destruída, onde que destruíram o templo. Eu jamais vou ficar. Eu estou indo para onde? Para o Egito. Porém, mais para frente a gente vai decorrer as consequências dessa descida para o Egito. Mas é de suma importância a gente entender isso. A gente vê que o que acontece ali é apenas um resgate, uma oferta, uma escolha e um sustento de Jeremias. Que nós possamos, jovens, entender, compreender a situação a qual nós estamos vivendo hoje. Nós iremos ter um resgate da parte de Deus. A gente vai ter ofertas, muitas ofertas, tanto de Deus como do mundo. A gente também vai ter muitas escolhas, tanto do mundo como também de escolher viver uma vida com Deus. Mas o que vai definir quem seremos lá na frente é o nosso sustento. É o nosso sustento. E a nossa decisão. A gente observa que o comandante não está apontando uma arma, não está obrigando. Ao contrário, ele está dando duas escolhas. Permanece em Judá, onde que Deus te colocou, ou vai para a Babilônia. Vem comigo. O que você quer? E a maioria das vezes é uma proposta a qual o inimigo da nossa alma, ele tem colocado na mesa dos nossos jovens. E infelizmente muitos mesmo, por falta de sustento, têm escolhido dar um pulo no Egito ou dar um pulo na Babilônia. É verdade. Glórias a Deus. Partindo também para o subtópico 2, a libertação definitiva de Jeremias, com o cooperador irmão Alain. Amém. É bem assim, se for pensar, né? É até um pouco contraditório, né? Enquanto Nabucodonosor ali, os babilônios, eles invadiram Jerusalém e pegou o povo de Israel. Quando eles destruíram as muralhas, destruíram o rei, ele não pôde escolher as coisas, que era governante ali. Mas nós vemos que Jeremias, ele teve o privilégio de escolher.
né? Enquanto Nabucodonosor ele ordena que soltem e tratem bem Jeremias. Que tratem bem ele. Então, assim, isso daí, enquanto todo mundo estava passando por dificuldade, com problema, com perseguição ali, estava sendo aflito naquela dificuldade ali, o governador ele pegou e falou para libertem Jeremias e tratem ele bem. Aí eu paro para pensar, eu acho que os irmãos podem também usar isso de reflexão com os jovens, de o porquê Deus dá essa oportunidade. Por que Deus dá essa oportunidade? Deus deu essa oportunidade para Jeremias. Nós vemos que Jeremias, mesmo ele sendo aflito, ele sofrendo, sendo perseguido por todos esses problemas que ele teve, mas que o ministério dele, o ministério de Jeremias pregando, passou de 40 anos. Mesmo em dificuldade. Jeremias ele não viveu no palácio, ele não viveu em tempo de paz, de conforto, não. Mas o ministério dele foi mais de 40 anos. Então, assim, refletir com os jovens o porquê Deus tem te dado essa oportunidade. Você agora, nesse tempo, nessa condição, com tudo isso que você tem. Nós vemos que hoje, nós aqui, nós moramos aqui, e no tempo que nós vivemos, é um conforto. Tem escola, tem saúde, Tem Uber, benefício, tem Uber, até para o Uber tem outras coisas, tem outras empresas, tem várias outras ferramentas, né? Então hoje em dia tem ferramenta para tudo. Coloque para refletir os jovens o porquê Deus te deu essa oportunidade. O que você pode fazer com essa oportunidade? Não é por acaso. Que eles possam pensar e refletir, né? E olha só que coisa. Essa oportunidade foi dada para Jeremias. E Jeremias, mesmo ele solto, ele podendo escolher estar assim, não, ele quis estar no meio do povo para levar a mensagem, porque haviam pessoas que precisavam da palavra de Deus. Precisavam de uma voz do Senhor ali, né? No meio daquela aflição. Então, assim, nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição, que o nosso século ele tem passado, pessoas cegas, muitas coisas, riqueza, ibope, curtidas, tudo tem movimentado as pessoas estão cegas, estão ali encarceradas muitas coisas, mas os nossos jovens, eles estão libertos. Jesus os deixou livres. Aleluia. Para eles fazer o quê? De que maneira ele tem usado a liberdade deles? Então, assim, isso é uma boa reflexão que eu acho que o professor ele pode estar usando essa oportunidade. Glória a Deus. Bonito, muito bonita a aplicação, porque a liberdade de Jeremias veio por Deus. Porque ele usou a liberdade dele para servir. E Deus deu a liberdade enquanto todos os outros tiveram que servir. Portanto, se você servir a Deus, logo Deus vai te livrar de servir muitos outros deuses e o pecado como um todo. Nós temos aí a concepção atual do Novo Testamento da libertação do pecado. Cristo nos libertou do pecado. Nós temos hoje um concerto, uma nova aliança, uma dispensação diferente, né? E o princípio é este. Ao escolhermos viver uma vida de serviço, de servidão a Deus, nós abrimos mão de servir ao pecado. Nós abrimos mão de servir a este mundo. É impossível você não ter a quem servir. Se você não serve a Deus, você serve ao mundo. Se você não serve a Deus, você serve ao pecado. Não tem como você abrir mão de servir a alguém, né? Eventualmente a pessoa acredita que não, vou seguir o meu próprio caminho. Você está escolhendo um caminho, né? Você não está seguindo algo que não existe. Logo você serve a alguém.
Então, Jeremias ele escolheu servir ao Senhor, enquanto o povo serviu aos seus próprios desejos. Portanto, não servindo a Deus, passaram a servir aos caldeus, à Babilônia, ao Egito e afins. E o profeta foi liberto. O futuro do povo, subtópico de número 3, nós vamos acabar trazendo a visão de... lá no começo novamente, em que quando o povo teve a destruir, quando a cidade de Jerusalém teve os seus muros destruídos, a nação de Judá ela foi invadida pelo exército babilônico, o povo, existiu dois povos, um que foi para a Babilônia levado cativo e outro que ficou ali nas terras de Judá, naquela área destruída. E nós temos essa concepção histórica do que aconteceu. Os que foram para Jerusalém e os que ficaram. O foco não é esse num ponto de alguma aplicação. Isso é apenas um conhecimento histórico, né? O que a Bíblia narra a nós é apenas esse conhecimento histórico, né? Contudo, o nosso comentarista trouxe uma visão muito interessante e no subtópico 3 que falou sobre o futuro do povo. Em contrapartida, ele colocou o povo do futuro para contrapor. O futuro do povo contra o povo do futuro. Qual era o povo que deveria estar dentro dos caminhos do Senhor? Nós pensamos às vezes qual vai ser o futuro do povo. Mas Deus estava dizendo que ele queria que aquele povo fosse o povo do futuro. Por quê? Porque era o povo que escolheu viver dentro dos caminhos que Deus havia já predeterminado. Se nós formos abrir o livro de Jeremias, no capítulo 29, nós vemos que Deus já havia predito o que havia de acontecer. Tudo já havia sido previamente afirmado e declarado pelo profeta. Vamos ler a partir do versículo 10 e os professores vão entender um pouco mais de onde eu quero chegar. Versículo 10, o capítulo 29. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É lindo ouvir e ler este versículo a partir do ponto de vista das lições que vemos tratando até aqui. A Deus ele já trouxe um conserto embutido na sua justiça. Deus ele trouxe o tempo que o povo ficaria cativo, mas disse que após 70 anos invocariam e encontrariam, quando buscardes de todo o coração. Quando Deus diz todo o coração, é um coração que está inteiramente ligado a Ele, um coração que está entregue a Ele. O povo que formava o povo do futuro é o povo que constrói um relacionamento com Deus inteiramente pautado na obediência e na confiança ao Senhor. Um coração que não tem espaço para servir outros deuses e outros ídolos, mas um coração está 100% buscando ao Senhor. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Ou seja, se buscarmos, encontraremos ao Senhor. Judá, mesmo tendo o contato, mesmo tendo a mensagem, mesmo tendo aqui as próprias intenções do Deus vivo, entendeu por si mesmo que deveriam buscar as soluções com as próprias mãos. Fugiram para o Egito e não quiseram ser o povo do futuro, mas quiseram ter um futuro para si mesmo. Por isso, o comentarista fala o futuro do povo e não o povo do futuro.
Mas ainda assim, mesmo em todos esses momentos, havia um remanescente dentro do Egito. Havia aqueles que foram levados ao Egito, mas não tiveram a intenção de ir para o Egito. E ainda Deus ouviu este remanescente. Ainda Deus buscou esse remanescente e o manteve para ele. Eles fugiram ao Egito. Deus havia dito a promessa: não saiam de Jerusalém. Após 70 anos tudo será restaurado, tudo será novo. E eles não buscaram. Mas ainda assim, Deus manteve a sua promessa. Houve o povo que restou. Dentro do Egito, ainda assim, houve o remanescente, houve aqueles que Deus havia de resgatar. E aqui encerrando: e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E é nesse contexto que a gente parte para o tópico de número 2, um remanescente judeu no Egito. Mesmo indo para o Egito, o povo do futuro, o povo de Deus, o povo ao qual Deus havia feito a sua aliança, que não ouviu, que não seguiu, que descumpriu, que se prostituiu com outros deuses, que não deu o seu coração inteiramente para Deus, foi o povo que ainda assim Deus se manteve fiel à sua promessa e encontrou dentro desse povo o remanescente dele. E partindo já para o subtópico de número 1, com o cooperador irmão Alisson, o Egito, o refúgio de alguns judeus. A gente tratar aqui sobre o Egito é um refúgio de alguns judeus. Porém, a gente vê bem no finalzinho desse tópico primeiro, ele diz que todo o povo que habitava no Egito, o que a ira de Deus se acendeu, o seu juízo foi proclamado. A gente novamente voltando a falar sobre a ira e esse juízo. Porém, o contexto desse tópico primeiro me chamou muita atenção por causa do quê? Sobre esse remanescente judeu no Egito. Quando a gente vê a palavra remanescente, é um grupo, um pequeno grupo de judeu que ao longo da história permaneceu fiel a Deus em tempos de apostasia e desvio. Esse conceito frequentemente aí usado para descrever aqueles que converteram ao cristianismo, especialmente as dezenas de milhares de judeus messiânicos que adoram a Jesus como seu único e salvador. Porém, a gente vê que o Egito ele aparece em vários e diversos momentos aí da história de Israel. A gente vê que no contexto aqui de Jeremias, a gente vê que tem um grupo, cooperador Nicolas, que estão sendo fiel a Deus no Egito. Porém, a gente vê que boa parte daqueles grupos não estava sendo fiel a Deus. E a gente vê aqui que o autor deixou para nós, que é interessante, que o refúgio de alguns judeus é o Egito. E aqui eu queria pontuar duas histórias. Primeiro é com um homem chamado Abrão. Abrão, quando ele chega na terra da promessa, que é Canaã, o verso número 10 do capítulo 12 vai dizer que há fome em Canaã. Porém, pela lógica humana, Deus não fala nada para Abrão sair. Abrão ele desce para o Egito, tenta buscar refúgio no Egito. Porém, o problema de descer para o Egito sem estrutura e sem a permissão de Deus é que o Egito, fazendo uma tipologia do mundo, o Egito ele nos distancia do temor, da reverência e do respeito. A gente está longe da promessa, está longe da casa do Senhor. Porém, a gente vê que quando Abrão desce, a primeira coisa que Abrão faz é mentir. Mas o que me chama muita atenção sobre é que Abrão, por causa de uma dificuldade em Canaã, ele tenta buscar refúgio no Egito. Mas o engraçado disso, cooperador,
é que Deus não se manifesta no texto dizendo para Abrão descer para o Egito. A outra observação a qual me chama muita atenção é que a ira de Deus se acendeu novamente a esse povo a qual estava. Mas por quê? Porque, de fato, era para esse povo estar no Egito? De fato, era para esse povo estar em terras que não era dele? A gente vê que no tópico primeiro a gente retratou a permanência de Jeremias em Judá. Porém, a gente vê que todas as vezes que um profeta toma uma decisão, um povo toma uma decisão sem antes consultar a Deus, a gente vê que tem muita colheita a qual desagrada o ser humano. Porém, aqui a gente vê que há um todo que indica que uma boa parte ficou em Patros, senteou ao encontro de todo o povo que habitava ali no Egito. Porém, essa ira do verso 26 até o verso 30, que a ira de Deus se acendeu ao juízo de Deus. Por causa do quê? Se a gente observar um pouquinho sobre a vida do livro de Ruth, o contexto do livro de Ruth, a gente vai observar uma decisão tomada por um homem chamado Elimeleque. A gente vê que a decisão dele é descer para Moabe, fazendo também uma tipologia do mundo. A gente vê que todas as vezes que ele desce buscando refúgio, porque Belém não tem pão, ele buscando refúgio, a gente vê que tem consequência da sua decisão. E assim não foi diferente com esse povo. Porém, no meio desse povo, Deus encontrou um remanescente, Deus encontrou um grupo, Deus encontrou alguém que fosse fiel a ele, que encontrou fiel. Porém, Deus também encontrou infidelidade a alguns outros, a qual foi o motivo de acender a ira dele, e o seu juízo foi proclamado lá. Glória a Deus. Tem um texto bíblico aqui, em Romanos, capítulo 9, eu acho interessante, casa bem com essa situação. Não que a palavra de Deus haja faltado, 9:6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem de descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamado sua descendência. É muito interessante que durante todo o percurso da trajetória bíblica nós vemos que há sempre um remanescente, né? E Deus chama os seus pela fidelidade e pela obediência, né? Nós temos isso sendo aplicado em todos os contextos. Não me alongando, mas assim como falamos na aula passada, aquilo que faz sermos verdadeiramente servos do Senhor não é o que fazemos externamente, mas o que praticamos dentro de nós, na nossa fé. E a fé, ela produz frutos. A salvação, ela produz uma vida diferente. Portanto, aquele que é salvo, aquele que vive uma vida de obediência, de uma vida de salvação diante do Senhor, o fruto daquela salvação, ele é uma vida de santidade. Portanto, nós produzimos frutos para fora também. Mas não é o que nós produzimos para fora que dita o que nós somos dentro. Mas sim, quando somos dentro, produzimos fora. Então, é importante dedicarmos esse momento para entender que, de fato, o remanescente espiritual vem da obediência e da fé, naqueles que mantêm o concerto com o Senhor. Partindo para o subtópico de número 2, o argumento dos judeus com o imperador irmão Alain. Amém. Eu acho interessante que, se a gente for ver aqui na revista, fala que o pecado, a idolatria, passou a ser parte da constituição familiar desses judeus no Egito. As mulheres, mas com a anuência dos maridos. Então, assim, esse mal, essa idolatria, essas práticas erradas, elas partiram ali das mulheres que elas queriam fazer isso daí, mas com a anuência dos maridos. A gente pode ver lá, eles tinham deixado, né, aquilo que lá em Números, capítulo de número 30, quando Moisés ele escreveu, ele disse que as mulheres, elas
elas não deveriam fazer voto nenhum, né? Sem a confirmação, sem a aceitação do seu marido. E ali nós vemos que aquelas mulheres elas estavam fazendo algo equivocado ali. Só que os homens, ao invés de estar dando limites, ao invés de estar dando corrigindo, eles estavam aceitando. E lá em Jeremias 44, 17, não disseram, não vimos mal algum. Então, assim, às vezes alguma coisa aparece, tá fazendo mal, tá fazendo errado, que às vezes é porque a pessoa não sabe, né? Não conhece o resultado. Mas quem conhece tem que pegar, tem que dar essa resposta para a pessoa. E no caso dos maridos, né, dos esposos, para suas mulheres. E nós vemos que na explicação que eles dão disso daí, que eles falam que porque eles estavam ali, eles precisavam daquilo, eles estavam priorizando benefícios passageiros, né? E materiais, em detrimento às coisas eternas e espirituais. Então, assim, o povo de Deus, a gente não pode viver focado apenas naquilo que é material e naquilo que é passageiro, né? Ali, o povo que estava ali no Egito, eles estavam ali, eles fizeram aquilo para ficar bem, para ter benefício daquilo ali. Mas nós tratamos com Deus, as coisas são eternas, são espirituais, né? Não pode pensar só naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode tocar. Existe um mundo espiritual. Tudo que chega para nós, Deus, ele é o Senhor de nossas vidas, né? Ele tem o controle de tudo. Então, assim, nós não podemos priorizar, né, essas coisas espirituais e essas coisas que têm fins eternos, né? Glória a Deus. Partindo para o subtópico de número 3, nós temos aí o juízo divino. Como já foi muito bem falado aqui pelo cooperador irmão Alain, o argumento dos judeus ele se estende no contexto qual eles viveram no Egito. Não só se entregaram ali, decidiram se instalar no Egito, mas ele também, esse remanescente, na verdade, esse povo que foi para o Egito, ele decidiu se prostituir com os deuses do Egito, adorar aos deuses daquele lugar, né? E aquele povo, o povo egípcio, tinham costumes de adorações, rituais e afins que envolviam muitas mulheres, né? Como o cooperador irmão Alain falou, a autorização dos maridos era por conta da adoração da Rainha dos Céus, denominada a deusa Rainha dos Céus, que era o título babilônico, né? Era um título que a Babilônia deu para a deusa Istar, também ela é conhecida como Astarote, né? Que tinha um culto baseado em ofertas, sacrifícios, libações, porém também práticas sensuais, né? E então nós temos aí esse enfraquecimento até da relação matrimonial, porque os homens deram suas próprias esposas para a sensualidade nos templos, além da prostituição espiritual, uma prostituição também moral, uma prostituição também corporal, porque nós bem sabemos, a cultura nossa hoje, judaico-cristã, se baseia muito na moralidade daquilo que o povo judeu vivia. Então, nós temos que as práticas sensuais são, além de pecado, também algo imoral dentro do nosso conceito social da nossa cultura, e assim também era na cultura deles. Então, além de abrir mão de coisas culturais, de preceitos culturais, eles também abriram mão de suas práticas espirituais, vituperiando o seu próprio matrimônio em detrimento de benefícios e adorações de templos pagãos. O juízo divino veio nesse contexto mesmo, exatamente nesse contexto que desobedeceram e ainda trocaram o Deus vivo pela idolatria.
veio nesse contexto, onde a destruição, Deus fala a destruição de Judá no Egito, alegando somente o pequeno remanescente que não se contaminou. Foi para o Egito, mas não se contaminou com o Egito. Manteve-se são, liberto ali daquelas práticas. A ira, ela se estendeu ao povo de Judá, mas ela também se estendeu ao Egito, pois Deus declara que destruiria até o faraó, até o rei do Egito, né? Faraó Ofra, que foi o que recebeu aquele povo, aquele remanescente de Judá na sua terra. A gente fala remanescente, mas remanescente é o povo que sobrou, né? Foi um povo levado cativo, e o povo que sobrou é o povo remanescente de Judá. Mas dentro desse remanescente havia outro remanescente, que é aquele povo ao qual Deus manteria aliança dentro do Egito, né, que não se contaminou. Então, quando a gente fala duas vezes remanescente, às vezes são sobre contextos diferentes para o professor estar entendendo aí. Mas o juízo ele vem sobre esse contexto, sobre essa ótica. Então, às vezes, é perigoso. Se você tem propósito de Deus e foge desse propósito, certamente Deus vai te trazer para esse propósito. Pois você escolheu viver uma vida onde você serve ao Senhor. E Deus te mandou para um lugar e você escolheu ir para outro. Parece que nós temos algo semelhante a isso, né? Cooperador irmão Alisson, cooperador irmão Alain, em outro contexto bíblico. Acho que é um profeta que também começa com a letra J, né? Que escolheu ir para outro lugar onde Deus havia mandado ele ir. Mas o povo que foi para o Egito, ele não só desencadeou a ira de Deus para eles, mas também para o povo egípcio que o recebeu, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Vamos ter esse cuidado de entender que Deus ele é soberano. Nós escolhemos viver uma vida onde nós demos as nossas escolhas, os nossos propósitos, os nossos caminhos ao Senhor. Portanto, vamos viver verdadeiramente dentro desses caminhos e dentro desse propósito, pela própria honra à palavra do Senhor e também para evitarmos as consequências de abrir mão desta aliança, conforme nós já comentamos na aula anterior. O ministério continua, o tópico de número 3. Nós seguimos aqui falando sobre o ministério profético do profeta Jeremias, que é a continuação da sua mensagem, a continuação do seu ministério. Lembrando, o profeta Jeremias também foi levado para o Egito, contra a sua vontade. Ele profetizou que não era para ir, e nós temos aqui como o texto que baseia a nossa lição. Lembrem-se que após a profecia no capítulo 4, no capítulo 42, nós temos a partir do 43 que o povo ali, aqueles príncipes do exército, disseram que o profeta não falava a palavra de Deus, né? Ele profetizou mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito, porque lá peregrinardes, né? Então eles achavam que o profeta estava mentindo. Então o profeta também foi levado para o Egito à força. Então, seguindo aí, subtópico de número 1 com o cooperador irmão Alisson, a história continua. Cooperador Nicolas, eu queria poder fazer, aqui olhando para esse contexto aqui, uma tipologia da igreja. A gente acaba observando aí que o remanescente aí de Judá desobedeceu a ordem divina, ao invés de ficar em Jerusalém, optou de estar no Egito. Esse Egito aí, fazendo uma tipologia do mundo, a gente vê que esse remanescente ao qual permaneceu fiel, ele pode ter uma probabilidade de se contaminar com as coisas do Egito. Porém, a gente observa o capítulo de número 44, do verso 1 até o 10, que Deus ele continua falando através de Jeremias, através do profeta, dizendo para a boa parte do povo seguir o caminho reto, seguir o caminho da justiça e não apartar o seu coração de Deus.
Porém, algo que o autor aqui deixou é muito interessante, que eles não foram capazes o suficiente para quebrantar o coração desse povo, que optou por continuar no caminho da desobediência. A igreja de Cristo, ela está nesse mundo a qual não pertence a ela. Aqui estamos como peregrino e deveremos ser remanescente. Esse grupo devemos ser fiel, independente das propostas do Egito, independente das propostas a qual o mundo coloca sobre a nossa mesa. A gente vê que Deus ele levanta profeta na terra para poder nos alertar, para poder nos instruir, para poder nos ajudar à dificuldade a qual estamos passando. Porém, no contexto desse povo, a qual era para permanecer fiel no Egito, a história ela continua como um aprendizado para nós. Nós deveremos olhar para essa história e reconhecer nossos próprios erros, nos humilhar e clamar a misericórdia divina. Porque a gente vê o povo de Judá, a qual está perecendo no Egito, como já foi dito aqui, por causa da idolatria. Israel foi influenciado pela cultura do Egito. E a igreja ela não pode ser influenciada pelas coisas do Egito. A gente temos que permanecer fiel, independente do que aconteça. Mas todas as vezes que a gente vê que estamos longe de Deus, nós aprendemos com essa história. Olhar para os erros de Israel, entender que quando erramos, deveremos humilhar e clamar a misericórdia divina de Deus. Porém, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre tem um profeta a qual nos alerta em meio a esse Egito, para que não venhamos se prostrar. A gente acaba vendo no culto de jovens, a gente vê Deus levantando pessoas para poder proclamar uma mensagem um pouco mais dura. A gente vê pessoas que Deus levantou para levantar uma mensagem mais de salvação, outras de exortação, para poder controlar, entender, direcionar o seu povo ao caminho que eles têm que seguir. Porém, o problema de Judá no Egito foi que não escutou a voz do profeta a qual Deus estava falando através dele. E para a igreja, no mundo ao qual estamos vivendo, nós jovens, não podemos tampar o nosso ouvido e não escutar a voz de Deus a qual está sendo falada através da vida dos profetas a qual ele tem se levantado para poder nos instruir em meio a esse Egito. Glória a Deus. Partindo já também para o ministério, que é um ministério que continua. O cooperador irmão Alisson falou da história que continua e o cooperador irmão Alan vai falar sobre o ministério que continua. A gente pode ver que Jeremias ele tinha um chamado particular, né? Lá em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4 e 5, né? Ele foi formado, ele tinha um chamado de Deus desde o ventre da mãe dele, né? Um chamado particular. E nós vemos que ele era um profeta diferente, especial. Nós observamos grande participação de suas profecias no Novo Testamento, né? Notamos a firmeza da convicção do seu chamado, né? De Deus, mesmo em meio a tantas perseguições, tantas lutas que Jeremias passou, né? E mesmo assim ele continuou. Acontecia uma coisa, ele continuava, e outra coisa, ele continuava. Podia vir as perseguições, como eu disse, foram mais de 4 décadas que Jeremias ele passou, né? Cumprindo com seu chamado. E podemos ver que Jeremias, capítulo 12, versículo 5 e 6, que ele sabia que ele seria rejeitado até dentro de sua própria casa, né? Ele tinha um chamado de Deus. Então, assim, eu acho que uma aplicação muito boa para a gente fazer com os jovens é esse chamado de Deus. Nós vemos que as pessoas, eles deixam de cumprir o seu chamado por coisas tão vis, né? Superficiais, coisas pequenas, coisas que
coisas que são passageiras, né? Ainda mais nos jovens. Então, assim, a gente tem que colocar isso em pauta nessa lição, nesse ponto, que os jovens vão estar valorizando o chamado de Deus para eles. Porque Deus, assim como Deus gerou, ele projetou Jeremias, porque Jeremias, ele dava frutos, né? Daquilo que tinha sido produzido por ele, que ele tinha vivido, né? Então, assim, que a gente tem que colocar isso para os jovens, que tudo aquilo que eles têm passado, né? É Deus que está moldando-os, né? Os formando para fazer algo específico. Porque assim como Deus, ele chamou a Jeremias, em particular, diferente dos outros profetas, ele preparou Jeremias para que ele pudesse estar enfrentando essas oposições, né? Ele pudesse estar fazendo tudo isso. Deus, ele também, ele formou, ele chamou, ele tem preparado os nossos jovens. Esse momento que nós estamos aqui nessa conversa, falando do assunto da lição, assim, esse preparo, né? Não é em vão. Nada é por acaso. Depois que nós servimos a Jesus, nós nos convertemos, nada mais é por acaso em nossas vidas. Então, que os jovens possam pegar e aplicar isso em suas vidas também. E levar que eles possam, que Deus, ele se preocupou em formá-los, né? Para que venha estar dando essa aula também. Amém, glória a Deus. O ministério continua. A palavra de Deus, ela continua. A palavra de Deus, ela é eterna. Nós devemos ter essa ciência. E a última profecia que temos aqui, do capítulo 44 de Jeremias, quando o povo já estava no Egito, é uma profecia que demonstra tudo aquilo que Deus havia feito. Mostra, discorrendo do início, lá, as negligências dos pais, traduzindo então todos esses passos que foram dados, a fidelidade de Deus, os alertas de Deus, as escolhas do povo e a ira que se estendeu depois, a destruição, os frutos que foram colhidos, né, por esse povo. Entretanto, a palavra diz, o profeta no capítulo 44, ao profetizar, colhe os mesmos resultados daquilo que os pais ouviram nos capítulos anteriores, 40 anos de profecias e 40 anos, infelizmente, colhendo praticamente os mesmos resultados. Um povo incrédulo, um povo que não escutava e um povo que não queria a verdade, queria apenas seguir os seus próprios caminhos. E, no fim das contas, o capítulo 44 se encerra dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo que procurava a sua morte. Então, Deus, ele traz o resultado. E o fim foi o mesmo, pois o povo não aprendeu. O povo não se converteu da sua idolatria, o povo não se arrependeu dos seus maus caminhos, o povo não abriu mão de seu caminho caído, de sua infidelidade a Deus. O caminho que Deus apresentou, um caminho de obediência, um caminho de retidão, ele é um caminho que dura para sempre, um caminho eterno, de palavras eternas. Portanto, o ministério de Jeremias, ele continua no seguinte sentido, que as palavras de Deus, elas são eternas. O que o profeta falou, foi Deus que colocou em sua boca. Aquilo que Isaías profetizou, aquilo que Jeremias profetizou, aquilo que o profeta Ezequiel profetizou, todos os inícios desses 3 livros mencionam a forma como se deu seus ministérios. Jeremias disse, não, eu sou uma criança. Deus disse, não, eu que coloco a palavra na sua boca.
e santifico você para as nações. Isaías disse, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Então Deus colocou a santidade na boca dele e a palavra. Ezequiel viu os 4 seres viventes ali sobre ele e caiu sobre o seu rosto em pó. E a santidade o constrangeu. E, portanto, Deus, o santificando, levantando ele do pó, colocou a palavra sobre a sua boca. E a mesma palavra está hoje aqui na nossa frente, acessível a todos nós que escolhemos viver uma vida nela. Deus nos disponibilizou. O que o profeta tinha vindo de Deus, você jovem pode ter dentro de você, habitando dentro de você, o Espírito Santo, o Consolador, a palavra vinda diretamente dos céus, a água viva que jorra, que tem fonte ilimitada. Não mais há separação nossa de Deus. Não mais precisamos de um intermediário para acessar a Deus, mas Cristo já cumpriu nele tudo isso, nos dando livre acesso eterno a Ele com o Pai. Tudo. Então, assim, encerrando essa lição de número 12, que fala sobre o ministério de Jeremias depois da queda, nós temos que o ministério se encerra na sua morte, mas a palavra se perdura por toda a eternidade. Porque hoje nós não temos mais o profeta Jeremias, mas as palavras de Deus por meio do profeta Jeremias estão sendo aplicadas em nossas vidas. Os exemplos históricos, os exemplos que o povo viveu estão sendo aplicados hoje, né? E, jovem, qual é o legado que você quer deixar? A pergunta que sugeria ao professor, qual a missão do jovem? O profeta Jeremias, ele foi firme. Ele foi um homem firme naquele propósito de Deus, no ministério dele. Professor, pergunte, qual é o legado que nós vamos deixar com a nossa vida? Olha que coisa maravilhosa. Jeremias deve ter sofrido muito, deve ter vivido uma vida muito complicada, mas foi firme com Deus. E hoje nós temos exemplos ótimos dele, menções ótimas dele na palavra, de um servo fiel e leal. Jovens, o legado que nós plantamos em Deus, nós colhemos em todas as nossas gerações futuras. Nós vemos aqui o exemplo do nosso pastor Irineu, que começou o trabalho nesta cidade e hoje colhemos frutos grandiosos de tudo que essa obra vem se tornando. Homens que vieram e caminharam sobre esse país por uma mera direção do Espírito Santo. E hoje nós temos a Assembleia de Deus, por exemplo, como uma das maiores igrejas do nosso país, se não a maior igreja evangélica do nosso país. Frutos colhidos de homens que buscaram a Deus, de homens que viveram uma vida sacrificando a sua própria vontade. Eu estou dando um exemplo de grandes feitos, mas grandes feitos na nossa vida individual pode ser uma renúncia aqui, uma renúncia ali, um abrir mão de algo aqui, um abrir mão de algo ali, escolher santificar a nossa vida ao invés de vivermos um prazer a mais aqui ou ali. Mas os frutos, o nosso legado, aquilo que abrimos mão para Deus, aquilo que sacrificamos hoje, no sentido de abrir mão dos nossos desejos para Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus nos honra com uma vida de qualidade, com uma vida abençoada, com um resultado espiritual confortável. Enquanto todos sofriam, Jeremias foi protegido pelo Senhor. Jeremias foi salvo da queda de Jerusalém. Jeremias foi salvo com o remanescente do Egito. E Jeremias perdurou mesmo depois de todos aqueles povos incrédulos e idólatras serem mortos pelo próprio punho deles mesmos, buscando o resultado das suas ações. Então a lição de hoje se encerra nesse sentido. O incentivo do professor, conforme o conselho dos outros 2 professores aqui, o ponto de vista de aplicação, e deixo esses minutos finais aí para o cooperador irmão Alisson fazer um breve apontamento, se assim desejar, e a sua despedida da aula de número 12. Amém. Eu queria deixar aqui minha despedida
algo que me chama muita atenção foi no tópico de número 2, a qual vai falar sobre o futuro do povo. O futuro nosso, o futuro de Judá, o futuro da igreja, ele depende diretamente da obediência nossa e de escutar a voz de Deus. Glória a Deus, que bênção. É isso aí mesmo. E agora também deixo esses minutos para o cooperador irmão Alain. Pode fazer seus apontamentos e sua despedida. Amém. Eu queria falar que o ministério de Jeremias, ele não se limitou apenas em anunciar as tragédias que estavam para ocorrer, né, por Israel. Não, ele consistiu também na convocação do povo ao arrependimento. Porque às vezes o povo fala assim, nossa, mas era tanta luta, tanta aflição, tanta dificuldade. Não foi só assim. Essa pregação de Jeremias era para que o povo se arrependesse, né? Se convertesse para a obediência. Amém. Então, assim, o nosso Deus, disse que esse juízo vem, o nosso Deus é justo, mas o nosso Deus, ele não quer isso daí. Deus não queria que Israel passasse por tudo isso. Ele sabia. Mas, assim, foi pregado o arrependimento e a obediência para que as pessoas pudessem estar se convertendo também, né? E que outra coisa que eu queria mencionar também é que mesmo após ter destruído a cidade, ter destruído o templo, ter acontecido tudo isso, mas o chamado de Jeremias continua. Tem que permanecer. Então, assim, passe isso para os jovens na aula de vocês, que eu não sei qual o problema que o jovem possa estar passando, né, na vida dele, ou mesmo o problema local que a igreja está passando, né? Que quem sabe é o pastor, a liderança local, os membros, assim. Mas assim, não importa. Que Deus, ele vai dar graça. Ele vai fazer com que isso daí passe. Permaneça na obediência, permaneça obedecendo o chamado, obedecendo a convocação que Deus fez com você. Aleluia. Amém? Amém, glórias a Deus. Encerramos então a aula de número 12. Quero agradecer a todos os professores que ficaram conosco até esse momento. Espero que esse conteúdo esteja abençoando grandemente a sua vida. Leve em consideração curtir e compartilhar o conteúdo desse canal. Se você está gostando, se você está acompanhando esse conteúdo, nos abençoe. É apenas um like que você dá, um comentário que você faz e um compartilhamento que você efetua que pode estar abençoando grandemente o canal. Siga-nos, AD Belém Piracicaba no YouTube, no Instagram, AD Belém Piracicaba, e compartilhe esse conteúdo para abençoar mais vidas também. Espero que vocês tenham gostado, professores, alunos que nos acompanham, ou se você também está só nos acompanhando para ter um conteúdo desse no seu dia a dia. Deus abençoe a sua vida grandemente e espero vocês aqui na próxima aula de número 13, a última aula de encerramento do nosso trimestre. Fiquem com a paz do Senhor e até mais. Tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.